Salve, torcida do Palmeiras! O dia começou movimentado nos bastidores do Verdão, com informações que mexem diretamente com o planejamento da temporada e também com o mercado da bola. O clima é de atenção total, porque surgiram novidades importantes envolvendo jogadores do elenco, interesses de clubes do exterior e também movimentações internas que ajudam a entender os próximos passos da diretoria. E quando a gente fala em bastidor no Palmeiras, sempre tem coisa grande acontecendo, então vale ficar ligado em cada detalhe. Uma das informações que ganhou força nas últimas horas envolve o atacante Flaco Lopes. O jogador argentino entrou no radar de um clube europeu que busca um centroavante de referência, alguém com presença física e capacidade de finalização dentro da área. A procura por um camisa 9 não é novidade no mercado internacional, e Flaco aparece como um nome interessante, justamente pelo estilo de jogo, pela idade e pelo potencial de evolução. Internamente, a avaliação é de que não é o momento ideal para abrir conversa por uma saída, já que o Palmeiras entende que ele ainda pode render muito mais com a camisa alviverde, especialmente em uma temporada longa e desgastante. Enquanto isso, o assunto Rafael Veiga segue sendo um dos mais sensíveis do momento. Houve uma tentativa de atravessada por parte de um clube brasileiro, mas a resposta foi clara. O foco do jogador, caso deixe o Palmeiras, estaria muito mais direcionado para uma experiência internacional, com atenção especial ao futebol mexicano. Mesmo assim, nada está definido. Não existe proposta oficial na mesa e nos bastidores. O Palmeiras trabalha com a possibilidade de ampliar o vínculo contratual, ajustando prazos e valores. A ideia é proteger um dos principais ativos do elenco e evitar qualquer tipo de desgaste desnecessário em meio à temporada. E é justamente esse cenário de indefinição que gera debate entre os torcedores. Afinal, como fica a cabeça de um jogador que entra em campo sabendo que pode estar vivendo seus últimos jogos pelo clube ou, ao mesmo tempo, negociando uma renovação? A comissão técnica sabe disso e tenta blindar o elenco, mantendo o foco total no desempenho dentro das 4 linhas. Veiga, inclusive, segue integrado ao grupo e deve estar à disposição para os próximos compromissos, o que mostra profissionalismo e comprometimento com o Palmeiras, enquanto a situação não é resolvida. Outro ponto que chama a atenção é a preparação do time para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras finaliza os treinos e já se organiza para viajar, sabendo da importância de começar a competição com um resultado positivo. Estrear bem no Brasileiro sempre foi um diferencial em campanhas vitoriosas, e o elenco tem consciência de que cada ponto conquistado no início pode fazer diferença lá na frente. O ambiente interno é de concentração, com foco total no trabalho e na estratégia para enfrentar um adversário forte fora de casa. No mercado, uma negociação que avançou de forma concreta foi a compra definitiva do meio-campista Larsson. O Palmeiras acertou a aquisição de parte dos direitos econômicos do jogador, garantindo um contrato longo, o que demonstra confiança no potencial dele para os próximos anos. A avaliação interna é bastante positiva, enxergando Larsson como um atleta com características modernas, boa leitura de jogo e capacidade de crescer ainda mais vestindo a camisa do Verdão. É aquele tipo de contratação que não chega com status de estrela, mas que pode se tornar muito importante no médio e longo prazo. Falando em planejamento, também surgiram informações sobre atletas que estavam sendo especulados recentemente e acabaram tomando outros rumos.
Um volante que chegou a ter o nome ligado ao Palmeiras foi anunciado por um clube europeu, encerrando qualquer possibilidade de negociação. Isso mostra como o mercado é dinâmico e como, muitas vezes, as oportunidades surgem e desaparecem rapidamente. O Palmeiras segue atento, mas sem entrar em leilões ou negociações fora da realidade financeira do clube. Outro assunto que gerou preocupação entre os torcedores foi a situação física de Paulinho. Muita gente se alarmou com boatos de uma nova lesão, mas a informação correta é que o jogador segue em processo de recuperação, dentro do cronograma planejado pelo Departamento de Saúde e Performance. Ainda não iniciou a transição física, mas a expectativa é de que isso aconteça em breve. A comissão técnica trabalha com cautela, sabendo da importância de ter Paulinho 100% recuperado para evitar novos problemas ao longo da temporada. No futebol feminino, o Palmeiras também vive um momento importante, com decisão marcada e expectativa de bom público. A equipe se prepara para uma final única contra um rival tradicional em um jogo que vale título e reforça o crescimento da modalidade dentro do clube. A diretoria aposta em uma grande mobilização da torcida, aproveitando a boa fase e o engajamento cada vez maior com o futebol feminino, que já mostrou ser extremamente competitivo. O cenário internacional também entra no radar, com o Brasil aparecendo como possível candidato para sediar uma futura edição do Mundial de Clubes. Nos bastidores, há conversas e articulações políticas para trazer a competição ao país, o que naturalmente desperta interesse dos clubes brasileiros. Para o Palmeiras, que se coloca constantemente como protagonista em torneios internacionais, esse tipo de movimentação é acompanhada de perto, pensando no impacto esportivo e institucional que um evento desse porte pode trazer. Sobre outras negociações em andamento, as conversas por Nino e Arias seguem em estágio intermediário. Não são tratativas simples, envolvem clubes do exterior, valores elevados e questões contratuais complexas. O Palmeiras tenta avançar, mas sabe que são negociações que exigem paciência. A janela para o clube ainda segue aberta por mais algum tempo, o que permite trabalhar sem desespero, mesmo sabendo que essas novelas costumam se arrastar e testar a ansiedade do torcedor. Enquanto isso, o elenco segue treinando, viajando e competindo, com a comissão técnica tentando equilibrar tudo: desempenho, foco, bastidores e expectativas externas. O Palmeiras entra em mais uma temporada, sabendo que será cobrado em alto nível, mas também confiante na estrutura montada, no elenco qualificado e na capacidade de brigar por títulos importantes ao longo do ano. E a novela envolvendo o Palmeiras e o mercado da bola continua com mais um capítulo que promete agitar a torcida. Depois de tantas conversas e rumores, o nome de Nino e Arias segue em pauta, mas ainda sem um desfecho claro. O Palmeiras tem interesse em reforçar a defesa, mas sabe que negociar com clubes europeus exige paciência e estratégia. O Zenit, por exemplo, já teria uma abertura para liberar Nino, mas ainda há detalhes a serem definidos, principalmente em relação a valores e tempo de contrato. Já o Wolverhampton, com Arias, não parece tão disposto a abrir mão do jogador de imediato, deixando a negociação em um estágio mais delicado. Enquanto as tratativas seguem, o clube busca manter o equilíbrio dentro do elenco e evitar que o ambiente fique contaminado por incertezas. Afinal, o futebol é feito de foco e concentração, e a temporada é longa. A comissão técnica tem a responsabilidade de manter o grupo motivado, mesmo quando as especulações ganham força.
O Palmeiras, por outro lado, trabalha para não perder a chance de reforçar a equipe, porque as janelas de transferências são curtas e o tempo passa rápido. Por isso, a diretoria tenta avançar, sem se precipitar, buscando soluções que realmente agreguem ao projeto do clube. E não dá para falar de mercado sem citar o caso de Flaco Lopes. A informação de que um clube europeu está de olho no atacante não é novidade, mas o que chama a atenção é a forma como o Palmeiras tem reagido. O clube entende que o jogador é uma peça importante no elenco e que a temporada ainda é longa, com muitas competições. Por isso, a tendência é que não haja negociação imediata. Mesmo assim, a janela está aberta e o mercado não perdoa. Se surgir uma proposta interessante, o Palmeiras pode sim sentar para conversar. Mas a prioridade é manter o jogador para a disputa dos títulos. No meio desse cenário, a gestão palmeirense também celebra algumas conquistas e avanços dentro do clube. A contratação definitiva de Larsson é um exemplo de planejamento bem executado. O Palmeiras garantiu o jogador por um contrato longo, demonstrando confiança no potencial do atleta. Esse tipo de movimento é importante porque ajuda a construir uma base sólida para o futuro, sem depender apenas de empréstimos ou negociações pontuais. E quando o clube acerta em contratações desse tipo, o reflexo aparece dentro de campo, com mais opções e qualidade no elenco. A preparação para o Campeonato Brasileiro segue em ritmo acelerado. O time treina, se alimenta, se concentra e viaja para a cidade do jogo com o objetivo claro de começar a competição com vitória. A estreia no Brasileirão sempre é um momento decisivo, porque define o tom da temporada e pode dar confiança para o grupo. E o Palmeiras, que sempre entra com ambição de título, sabe que não pode vacilar no início. O elenco entende que a caminhada é longa, mas que cada partida tem peso enorme. Sobre o futebol feminino, a expectativa é alta. A equipe está prestes a disputar uma final importante e o torcedor já sente a energia de uma decisão. A modalidade cresce a cada ano e o Palmeiras tem mostrado que leva a sério essa competição. O apoio da torcida, além de ser fundamental, também é um reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito. E quando a equipe entra em campo com apoio e confiança, a tendência é que o desempenho se eleve ainda mais. No cenário internacional, a possibilidade de o Brasil sediar a Copa do Mundo de Clubes em 2029 é um tema que desperta muita curiosidade. O país tem estrutura e tradição no futebol, e receber um evento desse porte seria uma grande conquista. Para os clubes brasileiros, a chance de jogar em casa uma competição desse nível é algo que anima e, ao mesmo tempo, exige preparação. O Palmeiras, que já disputou e conquistou títulos internacionais, certamente estaria entre os protagonistas se o evento acontecer por aqui. E enquanto o Palmeiras encara tudo isso, o elenco também precisa lidar com a pressão e a cobrança da torcida. O clube tem a responsabilidade de manter o alto nível e seguir sendo competitivo em todas as frentes. A temporada é cheia de desafios e o torcedor sabe que não existe espaço para acomodação. Cada partida exige entrega total e o time precisa responder dentro de campo. É por isso que o trabalho de preparação e de gestão é tão importante para que o grupo esteja sempre pronto. A situação de Paulinho é um alívio para os torcedores, porque a notícia de que ele não se lesionou novamente ajuda a tranquilizar o ambiente. O jogador segue o cronograma de recuperação e deve iniciar a transição física em breve. Quando Paulinho voltar com força total, o Palmeiras ganha um reforço importante, tanto pela qualidade técnica quanto pela experiência que ele traz.
E o clube precisa desse tipo de jogador para enfrentar os momentos decisivos da temporada. E por fim, mas não menos importante, ainda existe a expectativa em relação ao futuro de Rony. O atacante tem seu nome marcado na história do Palmeiras, mas o futebol é feito de ciclos e a vida segue. Entre Corinthians e Santos, as negociações ainda estão em andamento e o destino do jogador ainda não está definido. O que fica claro é que o torcedor tem direito de acompanhar e discutir, mas também precisa entender que o futebol é dinâmico e que as decisões são tomadas com base em vários fatores. O mercado da bola segue quente e o Palmeiras continua trabalhando forte para manter o nível e buscar resultados. O importante é acompanhar com calma, porque ainda há muito tempo de janela e muitas coisas podem mudar. O calendário se aproximando de momentos decisivos, o Palmeiras segue trabalhando com responsabilidade, buscando fortalecer o elenco e manter o alto nível de competitividade. O objetivo é claro: montar um grupo capaz de disputar todas as competições com seriedade, sem perder a identidade e com o foco total em conquistar mais títulos. A temporada ainda está no começo, mas o Verdão já mostra que não vai abrir mão de lutar em todas as frentes, mantendo o compromisso com a torcida e com a história do clube. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, o futebol brasileiro voltou a ser sacudido por um daqueles rumores que ganham força a cada hora. Nos corredores da academia de futebol, o nome de Gabriel Jesus passou a circular com intensidade incomum, alimentando a sensação de que algo grande pode estar em gestação. A informação que corre entre pessoas ligadas ao clube é clara. O atacante teria sinalizado positivamente para um retorno ao Palmeiras, reacendendo uma ligação que nunca foi totalmente rompida. O clima nos bastidores é de expectativa e cautela. Embora nada esteja assinado, a simples abertura de diálogo já é vista como um avanço significativo. Dirigentes evitam confirmações públicas, mas não escondem que a possibilidade agrada. Gabriel Jesus representa mais do que um reforço técnico. Ele simboliza uma identidade vencedora, formada na base e consagrada no elenco profissional, capaz de mobilizar torcida, vestiário e mercado. A especulação cresce também pelo momento do clube, que busca peças capazes de elevar o patamar do elenco e oferecer novas soluções ofensivas. Internamente, avalia-se que o estilo de jogo atual poderia potencializar características do atacante, como mobilidade, intensidade na pressão e capacidade de decidir em jogos grandes. O retorno seria tratado como projeto esportivo e emocional, não apenas como operação financeira. Do lado do jogador, pessoas próximas indicam um desejo de reconexão. A volta ao ambiente onde tudo começou surge como alternativa sedutora, tanto para recuperar protagonismo quanto para retomar a confiança plena. O fator casa pesa, assim como a possibilidade de liderar um grupo acostumado a competir no mais alto nível. Enquanto isso, o torcedor observa atento entre a empolgação e o receio de criar expectativas excessivas. O Palmeiras, experiente nesse tipo de negociação, trabalha em silêncio, ciente de que qualquer passo em falso pode esfriar a conversa. Por ora, o que existe é rumor, mas um rumor forte o suficiente para fazer o futebol brasileiro parar e imaginar: e se Gabriel Jesus realmente vestir novamente o verde? Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo.
informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!